Boa noite. A Maria, bem-vindos. Então, gurias, que alegria ter vocês aqui. Obrigada por aceitarem meu convite. Boa noite, André, bem-vindo. A Dani, vi que a Dani Noal entrou ali. É a Dani? Não, é o Danilo. Achei que era a Dani. Então, vamos começar, meninas? Claro, Vamos lá. A primeira coisa que eu quero contar é que eu, a Adri e a Vanessa criamos o grupo da comunidade de neurodivergentes do bairro Menino Deus de Porto Alegre, né? Onde a ideia é receber não só as pessoas atípicas, né? Sejam famílias, pais, mães, adultos, mas também receber os típicos, né? Porque a grande ideia é que os típicos se juntem a nós, que eles possam nos entender, aprender com a gente, que possamos fazer uma inclusão para todos. Por que não no nosso bairro, né? Com esse nome tão bonito e acolhedor, né? Menino Deus. Então, eu acho que a gente vai acabar colocando daqui a pouco um link, talvez, no meu perfil, para as pessoas poderem entrar do bairro, enfim, quem quiser participar. E o desafio que eu lanço para as meninas, já que elas começaram um movimento aí de fazer palestra, troca de informações e partilhas, a gente promover eventualmente algumas palestras online, eu acho, né? Convidar pessoas que possam trocar ideias e explicar um pouco mais sobre neurodiversidades em diferentes contextos. E eu já ando com umas ideias aqui, quem sabe a gente fazer um primeiro seminário, Neurodiversidades, Menino Deus. muito bom. Gostei. A gente Eu tem também. um teatro no bairro, vamos lá conversar com o Teatro Newton Filho, lá, ver se eles não topam fazer uma parceria com a gente. Muito bom. São ideias, né? Olha, Hoje que eu fiquei pensando sobre isso, né? Mas são ideias. E a gente tem bastante profissionais do bairro, né? Tem TO, tem psicólogos, tem uma neuropediatra que logo vai estar vindo para cá também atender por aqui. E a ideia é a gente fazer uma roda de conversa com esse pessoal que se dispôs até a participar, ajudar a organizar, enfim, né? Então, Vanessa, eu gostaria de te passar a palavra para a gente começar a entender o que é a neuropsicopedagogia e como ela pode auxiliar no aprendizagem, que é o nosso desafio da live de hoje, né? Então, te apresenta, bem-vinda. Muito obrigada por abrir esse espaço tão importante. Tô vendo aqui um monte de gente conhecida que entrou. Beijos. Eu não vou citar porque é muita gente, mas beijos por estar aí com nós, tá? Primeiro, então, eu e a Adri, né, a gente faz atendimentos psicopedagógicos e neuropsicopedagógicos. A gente tem um espaço, então, ali na Getúlio Vargas, número 1000, onde a gente faz tanto a parte de avaliação quanto a parte de intervenção, tá? O nosso foco é a aprendizagem. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam não conhecendo o que é a neuropsicopedagogia até cair, né, no nosso consultório, né, por algum problema de aprendizagem, né? Então, a gente achou super válido a gente vir e poder falar um pouco sobre isso. A gente quer que, né, depois, acredito que vai dar tempo de fazerem perguntas, né, e a gente poder esclarecer algumas coisas, né? Então, eu e a Adri, assim, foi um encontro muito especial, né, Adri, que a gente teve, assim, né? E que surgiu, então, a psicopedagogia, né? Esse espaço, né, que, com a graça de Deus, né, tá crescendo e a gente está conseguindo ali abranger. Mas o nosso foco, realmente, a nossa paixão é pela aprendizagem, né? E o nosso sofrimento é quando isso não acontece de alguma maneira. Então, todas as ideias que a Rochelle tem, a gente vai abraçar com certeza, né? E todos que chegarem, assim como a Rochelle disse, tanto
os atípicos quanto os típicos, né? A gente vai acolher essa ideia, né? E sempre foi da psicopedagogia. Então, a gente quer muito, muito que vocês entendam hoje o que a neuropsicopedagogia faz, porque a gente ainda está lutando aí por algumas questões, né, da nossa profissão e que acaba sendo tão importante. Somando a isso, a gente teve a questão da pandemia, né, e há pouco tempo atrás a questão das enchentes, né, então o consultório tá lotadinho, né, Adri, graças a Deus, né, Sim. mas com o coração na mão, né? Porque a gente vê o sofrimento de quem não aprende, né? Então, eu vou trazer nesse primeiro momento para vocês o que é a neuropsicopedagogia, né? O que a gente trabalha dentro da neuropsicopedagogia e ao longo a gente vai desvendando algumas coisas, tá? Então, a neuropsicopedagogia, ela é a base dela é a neurociência, tá? O que acontece? As ciências, né, aplicada à questão da educação, da psicologia cognitiva e também da pedagogia. Ela serve de serviço à aprendizagem. Então, o objeto de estudo dela é a aprendizagem, tá? Mas uma aprendizagem humana através do sistema nervoso. E quando a gente fala em sistema nervoso, é o sistema nervoso por completo. A gente precisa entender como que esse sistema nervoso ele funciona, quais são as funções que ele tem, né, para a gente poder compreender esse sujeito que chega para nós e que de alguma maneira ele está deficitário em alguma coisa ou ele não está aprendendo por algum motivo, né? Então a gente compreende num primeiro momento, né, e a gente estuda para isso, para poder compreender, né, esse sistema nervoso, saber a relação que ele vai ter com a questão da aprendizagem. Aí, a gente compreendendo isso, a gente consegue, de alguma maneira, né, ter acesso a esse sujeito. E a gente tem acesso a esse sujeito que não está aprendendo de alguma maneira, né, através de uma avaliação e, posteriormente, de uma intervenção. Essa reintegração desse sujeito na nossa sociedade, seja na escola, na vida profissional, ou onde ele, né, necessariamente deveria estar inserido e por algum motivo ele não se sente pertencente daquele sujeito, né? Essa reintegração ela tem que acontecer de forma integral. Então, assim, um sujeito que aprende é um sujeito capaz, é um sujeito que tem uma autoestima boa, né? E o sujeito que não aprende é aqueles que chegam muitas vezes para nós, né? Desanimados, sem querer ir para a escola, ou profissionais já formados que não tiveram um diagnóstico lá no início, né? Lá na vida escolar e que estão enfrentando dificuldades, né? Então, o que a neuropsicopedagogia faz, né? Primeiro, ela vai avaliar esse sujeito, né, na sua integralidade, com tudo que permeia a aprendizagem, né, que não é pouca coisa, mas que a Adri vai trazer depois. Então, ele vai avaliar esse sujeito e a gente vai ter um parâmetro do que está acontecendo com esse cérebro que não está aprendendo, quais são as áreas necessárias para a gente poder fazer uma estimulação, para que isso aconteça de forma integral. Um sujeito que a gente fala em aprendizagem não é só um sujeito de escola. É um sujeito que está dentro de uma família que enfrenta dificuldades e que sofre junto. É um sujeito que a escola não sabe como adaptar. É um sujeito que precisa dessa integridade, que ele precisa desse olhar diferenciado, né? Eu acho que a neuropsicopedagogia ela acaba trazendo muito isso, esse olhar diferenciado diante das dificuldades de aprendizagem, né? E isso é uma coisa, assim, que instiga muito quem está dentro, né, dessa ciência, né, que estuda a questão da aprendizagem, porque acaba sendo a primeira ciência, né, a neuropsicopedagogia, como objeto clínico,
né? E a gente se instiga muito a saber. A gente tinha um primeiro público, há uns anos atrás, que vinham com um diagnóstico, né? Um TDAH, um autismo, uma dislexia. Hoje a gente tem um público que a gente tem que olhar a totalidade, que eles vêm com 3, 4 diagnósticos. Então, a gente tem que realmente, a questão do olhar diferenciado é extremamente importante na neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia... Oi? Deixa eu só te questionar, assim, a gente fala sobre essa questão da procura a partir de diagnósticos ou dificuldades de aprendizagem. Mas, por exemplo, assim, eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, mas eu não tenho diagnóstico. É aconselhável procurar neuropsicopedagogia? Sim, é aconselhável, porque é a maioria que aparece, né? A maioria não tem um diagnóstico, né, para nós. Vai ser feita uma avaliação, né? E em cima dessa avaliação, a gente vai ter os indicadores de potencialidades e de dificuldades que esse sujeito está tendo. E aí a gente vai poder montar um relatório e encaminhar para um diagnóstico, né? Lembrando que quem tá o diagnóstico, né? A gente tá os indicadores, né? Com escalas, como eu disse, a questão da neuropsicopedagogia, ela é científica, então a gente trabalha com questões que são estudadas na ciência, né? Então, a partir desse relatório, desses testes que a gente faz, das observações que a gente tem, né? A gente vai encaminhar para um profissional, né, que seja da área médica, poder dar um diagnóstico, né? A gente sabe que diagnóstico, né, no nosso caso é um neuropediatra, é um pediatra, é um psiquiatra, né? Tem que ter o CRM para poder dar um diagnóstico. Mas a grande maioria chega com uma dificuldade, né? Às vezes é uma dificuldade, assim, muito pontual, né? Uma dificuldade na área da matemática, por exemplo, né? Uma pergunta que chegou para mim, tipo assim, eu tenho uma dúvida pontual que nem tu estava falando em matemática, aí eu vou lá, Isso, procuro, tá. Daí, né? Aí, tá. de repente, tu faz lá a avaliação e eu não tenho nada, mas era uma coisa pontual e eu sou típica. Isso pode acontecer também? Pode, porque o que acontece? Sempre vai ter uma queixa inicial, certo? Então, essa queixa inicial, ela pode se confirmar ou não. Porque assim, ó, vamos supor como acontece, tá? Eu tenho a queixa lá da questão de matemática. Eu faço os testes e não aparece dificuldade lá em cálculo, na área matemática, mas aparece a dificuldade na compreensão, no raciocínio, né? Na questão Uma da interpretação. atenção. Isso, que envolve outras matérias também, né? Então, na verdade, quando a gente faz a testagem, que a Adri vai falar sobre avaliação, a gente avalia num todo. Então, por mais que a queixa seja matemática, a gente vai avaliar todas as áreas que permeiam a aprendizagem. A área matemática, a linguagem, a memória, a atenção, a área motora, parte emocional, né? A gente vai buscar dados com essa família, né? Que é extremamente importante, né? O olhar da família diante desta criança que não está conseguindo aprender, ou desse adolescente. A gente vai buscar os dados da escola, né? Então, o que acontece muito? Às vezes, né, vamos supor, chega para nós também com um diagnóstico, vamos supor com TDAH, né? Ok, quando a gente começa a fazer os testes, quando a gente começa a trabalhar com essa criança, né, a gente acaba vendo que a questão tem uma questão ambiental ali, né? Depende do ambiente que ela tá, né? E aí tu vê que com a intervenção tu consegue amenizar os sintomas daquilo ali. Então, uma queixa inicial, ela nem sempre vai se confirmar, né? Ela ou tem uma queixa inicial, né? Que nem eu disse, né? Às vezes a criança tem 2, 3 diagnósticos, né? Ou 4, como já aconteceu. E aí a gente tem aquilo ali, mas a gente vai vendo que tem outras possibilidades, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns
algumas das dificuldades de aprendizagem está ligada a outras, né? Então, às vezes, a questão do TDAH, ele está ligado à questão de altas habilidades superdotado, né? E aquele indivíduo que chega para nós tem só o TDAH como diagnóstico, né? E não tem as altas habilidades como diagnóstico. Então, assim, a gente vê que, porque como a gente trabalha com as potencialidades também, e não só com as dificuldades, a gente vê quais são as áreas que precisa ser trabalhado, mas a gente também consegue enxergar quais são as áreas que ele tem potencialidade para a gente trabalhar em cima daquilo ali, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, alguém que gosta muito de ciência, a gente pode trabalhar N coisas relacionadas à ciência, até a questão da matemática daqui a pouco, né? Então, é muito complexo a gente falar na questão da aprendizagem isolado, né? A questão de atenção. A gente sempre vai trabalhar atenção e memória, porque a gente precisa em qualquer área da aprendizagem, né? Então, por isso que um diagnóstico inicial ou não diagnóstico, ele pode se confirmar ou não com os testes, né? Com uma avaliação. Então, quanto a isso, assim, por isso que quando a gente avalia na totalidade, né? A gente quer conhecer esse sujeito tanto com as questões que ele tem potencialidade como aquelas que não tem, né? Então, isso é extremamente importante. Uma coisa que aparece muito é a questão do autismo, sim, a gente sabe disso. Eu fui num seminário sábado e tem ali uma pesquisa que fala que tá 1 para 23 crianças, né? Então, tá lindo. Era 1 para 33, né? Isso. Agora tá 1 para 23, eles já falaram que tem pesquisas. Então tá, e por quê, né? Porque a gente sabe que os critérios diagnósticos são outros, né? A gente sabe que teve mudanças aí no DSM, a gente sabe que as coisas estão se ampliando, né? Que com a questão da pandemia apareceu muito mais dificuldade, né? Então, a gente está enxergando isso. E, às vezes, as questões que aparecem para nós, elas vão se confirmar ou não. Mas, independente da criança ter ou não um diagnóstico, né, eles vão aparecer no consultório com alguma queixa, né? Às vezes é uma dificuldade de orientação, por exemplo, espacial. Às vezes é uma dificuldade de organização, mas que aquilo ali influencia na questão da aprendizagem, né? Então, a gente tem que sempre avaliar esse indivíduo no total, né? A neuropsicopedagogia, ela surge em 2008. Então, a gente tem em Joinville, Santa Catarina, né? Aqui do lado. Então, a gente tem uma caminhada aí de alguns anos, né? Mas que ainda assim, a gente ainda tem muito que avançar, porque a gente está falando de uma ciência, né? E a ciência, ela tem que ser estudada sempre, né? Que nem a questão do autismo, né? A gente sabe algumas coisas, mas a gente está sempre aprendendo e ainda não sabe tudo, né? Então, a questão da neuropsicopedagogia, ela vem muito agregar isso, assim, né? É uma troca muito gostosa no consultório, né? Eu sei que eu e a Adri, a gente cobra ali as questões da escola, mas, né, não é só as questões da escola, né? É num todo, né? A gente está sempre ouvindo, olha, meu filho conseguiu avançar em tal situação, hoje eu estou vendo meu filho de outra maneira, né? Então, por isso que a questão da neuropsicopedagogia, ela olha o sujeito na sua integridade. Por mais que a gente tenha como base, num primeiro momento, a questão da psicopedagogia, que é muito, que daí a gente pode combinar uma outra para poder falar, né, dessas diferenças, mas a psicopedagogia, ela está muito embasada na questão da aprendizagem escolar. Esse é o nosso foco. E a neuropsicopedagogia, não. É a aprendizagem conforme aquele sujeito está se desenvolvendo ou não, e como ele deveria se desenvolver, né? Então, a nossa base é o cérebro, né? Que é por onde a gente tem a nossa porta de entrada da aprendizagem. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento de como que alguém aprende, né? Ou como que alguém não aprende. E aí a gente vê, assim, o quanto que
uma avaliação e uma intervenção neuropsicopedagógica vai ter um resultado também, né, a curto e a longo prazo, porque um sujeito que consegue superar suas dificuldades ou que consegue ter um diagnóstico, né, que até então não teve, é um sujeito que vai ter maior sucesso no futuro, né, que vai conseguir se identificar, né, vai conseguir entender o que está acontecendo com ele e vai conseguir compreender como ele vai lidar com aquilo ali, né? Porque eu acho que essa é a pior parte, a angústia dos pais por não entender por que aquilo ali está acontecendo e também dessa criança que não está conseguindo dar conta por alguma coisa. Então, assim, a gente tem, sim, muitos que são típicos, né? Que não tem ali o diagnóstico e que aparecem por alguma questão específica, né? Então, isso acontece, sim, bastante. A neuropsicopedagogia, ela tem duas vertentes, tá? Ela tem a clínica e ela tem a institucional. Por que eu digo que ela tem duas vertentes, tá? Porque a classificação, a CBO, a gente tem uma CBO, que é uma classificação brasileira de profissões, né? De ocupação. Então, ela traz essas duas, né? Uma é diferente da outra. Então, a clínica vai atender o sujeito na sua individualidade e a institucional, então, num grupo, né? Então, quem está, um neuropsicopedagogo que está dentro de uma escola, ele vai ser institucional. E aquele que está na área clínica, né? Ele vai ter o indivíduo ali no individual, né? E uma coisa que eu acho muito importante falar é que muitas vezes se procura pela questão escolar. E aí, claro que dentro de uma sala de aula, a gente avaliar individualmente um por um é complicado, né? Mas a gente, né, tenta fazer, né, esse trabalho junto com a escola para que as coisas aconteçam, né, na sua integralidade, para que esse sujeito seja visto como alguém que é capaz, sim, de aprender, que é capaz de superar as suas dificuldades, né? Então, acho que isso é extremamente importante para a gente conseguir fazer com que ele se sinta um ser pertencente, né? Dos espaços onde ele permeia. Dito isso, vou passar minha palavra acho que para a Adri, né? Senão a gente vai ficar aqui. Né? Chegou uma perguntinha aqui, que é assim, a questão da integração ou disfunção sensorial é avaliado? Como a gente vai entrar em avaliação, acho contigo, né, Adri? Uhum. Se essa questão tem como eu acho que seria pertinente talvez responder ela. Uhum. Então, na parte, né, da avaliação, a gente avalia a avaliação neuropsicopedagógica, a gente avalia a atenção, a memória, comportamento motor, habilidades matemáticas, leitura, e essa questão da disfunção sensorial aparece ali na questão do comportamento motor. Então, a gente tem alguns testes específicos e se houver alguma situação em que não está de acordo com o marco do desenvolvimento, a gente consegue perceber ali, mas aí é encaminhado para um outro profissional para avaliar mais de forma mais específica, que geralmente a gente indica para um TO, né? Terapeuta ocupacional, para avaliar essas questões sensoriais, né? Então, como a Vanessa falou ali no início, assim, esse momento para a gente falar sobre a neuropsicopedagogia é muito importante, porque quando muitas vezes aparecem as famílias né, encaminhadas pela escola, né, ou mesmo as famílias percebem aquela dificuldade, aquele sintoma, aquela dificuldade na matemática, aquela dificuldade na atenção, geralmente aparece, né? E aí a gente avalia todas essas funções, né? Todas essas competências, todas essas habilidades, para identificar se há ou não algum indicador de TDAH, do autismo ou de alguma dificuldade específica, né, de aprendizagem, que aí é a descalculia,
dislexia, que hoje, né, já não se usa mais essa nomenclatura, né, mas o senso comum utiliza-se ainda essas nomenclaturas. A gente avalia essas funções. E nós temos instrumentos específicos para cada idade. Então, quando vem para nós uma criança, adolescente ou adulto para buscar avaliação, a gente faz, a primeira coisa é fazer aquela triagem da escuta da família, né? A gente faz aquela escuta e, a partir daí, a gente faz a seleção, né, dos instrumentos e tem que levar em consideração vários aspectos daquela criança. A idade, algumas limitações funcionais, se aquela criança, né, o adolescente tem alguma limitação para realizar aquela avaliação. Por exemplo, se eu for aplicar um teste em que a criança precise ler e ela não está alfabetizada, ela não vai conseguir fazer aquele teste mesmo ele estando dentro da bateria que eu preciso aplicar. Então, eu preciso mudar, né, de acordo com as limitações da criança, e aí eu consigo fazer com que tenha um resultado esperado. Aí, como que geralmente funciona? A gente sempre costuma falar para as famílias que é difícil prever ao certo quantas sessões são necessárias, que a avaliação é dividida por sessão, né? Mas em torno de 6, 8, 10, dependendo do desempenho da criança, do indivíduo na realização dos testes. Geralmente 8 sessões, né, a gente já consegue, incluindo a anamnese, né? A anamnese é aquela escuta mais aprofundada da família. Geralmente quem vem para a anamnese é a mãe, né? Em poucos casos que vem a mãe, o pai, mas geralmente é a mãe que vem para contar como foi desde o início, desde a concepção, porque a criança já começa a sentir, né, quando está lá no útero, começa a formar todas as percepções a partir do útero, e aí a gente já consegue fazer essa escuta desde a concepção até o nascimento, como foi o nascimento da criança, né? Então, tudo isso é levado em consideração na avaliação. Então, é feito esse movimento, né? E no final a gente entrega um relatório avaliativo, então estão lá todos os resultados dos testes, né, que a gente aplica, e a gente explica para as famílias, alguns têm gráficos, né? A gente explica para as famílias o resultado e qual que seria o esperado para aquela idade, né? E se tem algum indicador para um transtorno, né? Muitas vezes temos e muitas vezes, né, como a Vanessa falou, não se confirma, mas ele continua com aquela dificuldade. E aí a gente faz a intervenção de, no mínimo, 6 meses, e depois pode ser feita a reavaliação para ver se a criança continua com essas dificuldades ou não, antes de encaminhar, né, para um especialista. Então, é a partir dessa avaliação que a gente vai saber se vai precisar encaminhar para um fono, né, se você se encontrar ali nas linguagens alguma situação específica que precise um fono, né, um terapeuta ocupacional, né, um oftalmo, por exemplo, porque pode ser que aquela situação está ligada à criança não enxergar, né, não é porque ela não aprende, porque ela não quer, muitas vezes ela não está enxergando, então tem que avaliar o todo, né, para depois encaminhar para que o médico faça o diagnóstico, né. Então, a gente tem, assim, vários testes, né, que a gente utiliza para fazer a avaliação. Eu até vou mostrar alguns deles que são mais utilizados, né, por nós. A gente costuma usar um deles, né, para avaliar a atenção e as funções executivas dessa coleção aqui, que é a avaliação neuropsicológica cognitiva. Então, aqui nós temos alguns testes bem fidedignos, né, que avaliam essas habilidades. Então, é uma coleção bem interessante, que daí nós temos também testes que avaliam a matemática, né? Algumas funções de linguagem também. Então, nós temos várias escalas também que a gente utiliza, e não tem um protocolo pronto, né? Quando a criança ou adolescente chega, a partir do relato da família, que a gente faz o protocolo, a gente monta protocolo para cada criança, né? E me diz uma coisa, geralmente as pessoas confundem a neuropsicopedagogia com a neuropsicologia?
Já aconteceu Bastante. com vocês, sim. E qual é a grande Bastante. diferença, assim, para quem está aqui com a gente poder entender, assim, um pouquinho? Muitos dos testes que a gente aplica, a neuropsicóloga também vai aplicar. Só que a grande diferença são os focos, né? A gente é voltada para a questão da aprendizagem, né? E a neuropsicóloga não. Então, são duas coisas diferentes em questão de foco. Por exemplo, a neuropsicóloga, ela vai aplicar teste de inteligência, o famoso QI. A gente não tem autorização para aplicar o QI. A gente tem autorização para aplicar aquilo que a criança consegue ou não, né, dar conta dentro da aprendizagem, mas não avaliar a inteligência, né, que seria o QI. Outra questão que a neuropsicóloga ela aplica é a questão da personalidade, né? E a gente não faz teste de personalidade, nem de transtorno de personalidade, nem testes projetivos, né? Que são aqueles psicológicos que levantam hipóteses, né? Então, os testes, na verdade, eles se complementam, né? Muitos dos pacientes que chegam para nós, eles chegam já com um teste neuropsicológico, né? Porque a neuropsicologia, ela é mais conhecida do que a neuropsicopedagogia, na verdade, né? Então, eles já chegam com, a maioria, né? Chega com esse teste neuropsicológico para nós. Ali já vai ter indicadores de atenção, de memória, e a gente vai avaliar outras coisas também relacionado à questão da aprendizagem, né? Tem alguns testes que eles são iguais, né? O da coleção ali que a Adri mostrou, ele tá escrito, né? Neuropsicológicos, né? Por quê? Porque ele é aberto tanto para nós quanto para as psicólogas, né? Só que a diferença é o foco. O nosso foco é voltado para as habilidades que esse sujeito consegue ou não dar conta, né? Em questão de aprendizagem. Então, na verdade, são focos diferentes. Sim. E uma vez que vocês aplicam as avaliações, os testes, e que vocês conseguem ter, então, um olhar sobre a dificuldade que aparece, como é que é feito, então, o encaminhamento, a intervenção para poder ajudar essa pessoa, né, a desenvolver onde ela tem mais dificuldade de aprendizagem? Quais são os caminhos, né? Tá. Então, assim, ó, a questão ali dos testes, então, né, da nossa avaliação, ela vai estar o caminho para a gente fazer a intervenção, né? É que nem a Adri comentou. Às vezes a gente vai encaminhar para outros profissionais, né? Às vezes a gente vai precisar de uma fono, vai precisar de um psicólogo, vai precisar do neuro, vai precisar de outros profissionais, tá? Mas o que vai dar ali o norte de como a gente vai fazer a intervenção é o relatório de atendimento neuropsicopedagógico. Então, diante desse relatório, a gente vai ver o que não está com potencialidade ali naquele sujeito, né? E aí ele vai, o que acontece? A gente vai montar um plano de intervenção que a gente trabalha aquilo ali. Mas sempre lembrando que, independente do que ele tem ali, né, de deficitário, a gente também vai trabalhar a questão da atenção e da memória junto, né? Porque isso anda muito junto com todas as áreas. Então, a gente vai trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar, então, né? Vamos entrar na parte que eu adoro. A questão de intervenção, ela é, assim, eu acho muito legal porque ela é muito dinâmica, né? O que serve para um, ele não vai servir para o outro. Diferente dos testes, né? Os testes são escalas, ele tá ali, aquele teste. Na intervenção, não. Na intervenção é tudo muito dinâmico, né? Então, a gente pode pegar um jogo do Lynx, por exemplo, né? Que tem que achar ali a figura e trabalhar a questão da memória, né? De curto, longo prazo, a questão espaço visual, né? Como que esse sujeito está se identificando, né? Às vezes até com a questão de não conseguir copiar todo o conteúdo do quadro. Então, ele vai ter um tempo para cumprir aquilo ali, né? Então, essas questões que
permeia a aprendizagem, que eu acho muito encantador nesse sentido da intervenção. Porque um paciente, por exemplo, que ele tem, vamos supor, tá? Ele tem a dislexia. O que que acontece na dislexia, né? Tem a questão da escrita, sim, né? Que acaba sendo deficitária ali, né? Mas ele também tem uma questão muito importante, tá? Que é a questão de não reconhecer sons semelhantes, né? Então, isso é extremamente importante. Eu vou ter que trabalhar também com isso, né? Eu vou ter que trabalhar o som, a sonorização, e isso se dá como? Isso se dá com atividades que a gente vai fazer de uma forma muito mais dinâmica, né? Por isso que as crianças adoram ir para o consultório para aprender alguma coisa e aprendem de uma forma mais fácil, né? Porque acaba sendo muito mais lúdico, acaba sendo, no momento que é lúdico, é prazeroso, né? Quem é que não quer ganhar o jogo, né? Quem é que não quer terminar uma atividade que achou difícil para pegar e fazer uma outra atividade que é legal, né? Todos querem isso, né? Então acaba sendo algo prazeroso também, né? Então acho extremamente importante, né, que a gente traga essa questão da intervenção como algo muito prazeroso. E dentro da nossa intervenção também inclui a questão da família e da escola, né? A gente tem que andar muito alinhado, porque esse retorno ali da questão avaliativa que a gente faz, dos testes, ele é encaminhado para a escola, né? A gente conversa e vê se precisa de adaptações, né? E também essa questão avaliativa, ela é conversada com a família, né? Não sei se a Adri quer colocar os passos ali também, né, Adri? De repente, da avaliação, porque dá na parte da avaliação, colocar o passo a passo ali, né? Como é que a gente faz, né? Que tem a devolutiva, né? Acho que seria bom. Acho que é legal falar. Isso. Na devolutiva, né, no momento da devolutiva, a gente coloca a orientação tanto para os pais quanto para a escola, né? Porque a escola, né, é o principal ambiente onde essas dificuldades se manifestam, né? Mas aí, depois que faz a avaliação, o que que acontece? Aí é feito essa orientação, né? Nas modificações tanto do planejamento, né, do PEI escolar, cada professor vai fazer, se necessário, para a criança, né, quanto algumas orientações de manejo mesmo com aquela criança, onde ela deve sentar, que causa menos distratores, né, prova adaptada, se necessário, porque o que que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam, né, as famílias ficam esperando o laudo para ir em busca desses direitos para a criança, mas não precisa. O laudo não é necessário para ter esses direitos garantidos. O laudo ele vai ser um documento para assegurar outros direitos, mas na escola, a partir das dificuldades, já se dá esses direitos de adaptações curriculares quando necessário, ou enriquecimento curricular, no caso de altas habilidades de superdotação, né? Ou a própria aceleração, que a gente até conversou, né? Tá. Exatamente. No caso de identificado a superdotação, se a criança necessita de uma aceleração, né, passar, porque a aceleração é passar, né, para uma outra turma mais avançada, se necessário, né? Mas tudo tem que ser analisado, cada caso, para ver se vai ser necessário para aquela criança e se não vai causar sofrimento, se não vai causar também um desconforto para ela. Então, tudo é analisado de acordo com o que a criança ou adolescente precisa para o momento, né? Então, feita essa devolutiva para a família, também tem orientações de manejo em casa, o que fazer em casa, o que eu posso melhorar para o meu filho ter uma rotina, né, mais organizada. Já começa ali as questões, né, de horários, né, criar uns horários mais organizados, porque criança precisa de rotina, tanto típico quanto atípico, precisa de rotina, né, um sono de qualidade. Então, tudo isso é orientado na devolutiva para a família, né. E aí, se a família consegue já ir em busca dos outros profissionais, porque é multidisciplinar uma avaliação sempre é multidisciplinar, nunca acaba ali no nosso consultório. Geralmente a gente precisa, né, de um outro profissional para certificar
e para complementar o que foi encontrado ali conosco, né? Aquelas dificuldades que foram encontradas ali, então, né? É importante essas questões. E a família também, ela precisa dar esse suporte emocional para a criança, porque ela está passando por todo o processo, né? Tanto avaliativo quanto da intervenção, e é necessário esse suporte emocional da família também, né? Para que ela se sinta acolhida, se sinta segura na família e na escola. E essas devolutivas dos professores também é importante, né? Essa colaboração da escola com a equipe multidisciplinar, né, que geralmente envolve mais pessoas, né, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, disponibilidade para fazer essa devolutiva também para nós, né, como profissional que está ali uma vez na semana atendendo a criança, a gente quer saber como ela está ali na escola todos os dias, que é o momento que ela passa mais tempo. Então é importante fazer reuniões, né, podem ser mensais, podem ser de acordo com a necessidade, para passar como que a criança está depois que começou a intervenção. Então também isso é importante. É importante estar junto, a família e a escola e toda a equipe que está em volta dessa criança nesse momento, né? Então é bem importante essa união. Gurias, eu acho que o principal, né? O principal que a gente tem que entender é que o papel do neuropsicopedagogo é realmente isso, né? Descobrir junto com esse aprendiz as melhores estratégias de estudo na aprendizagem dele. Porque o indivíduo, ele é único, né? Ele na sua totalidade, ele é único, né? Então, o nosso principal papel é isso, né? É montar a estratégia, descobrir aquele potencial que ele tem, né? De alguma maneira, e aí a gente conseguir trabalhar isso dentro da escola e dentro da família, né? Para ele poder ser compreendido e ele mesmo, né? Tirar esse peso de não saber, de não conseguir, ou que nem a gente já escutou, né? Eu sou burro, eu não consigo. Não é isso, né? Nós somos seres aprendentes, né? Então, isso é bem importante, assim, essa visão, assim, né? A gente está chegando, deixa eu ver, nos 11 minutos finais. Eu queria conhecer um pouquinho a história da psicopedagogia, né? Até para as pessoas conhecerem, que está no bairro Menino Deus, né? A gente já conversou um pouquinho lá na comunidade de neurodiversidades do bairro, mas a gente poder falar aqui também sobre a proposta de vocês. Então, tá? A Psyu, ela nasce do sonho de duas, né? Psicopedagogas e neuropsicopedagogas, né? Eu e a Adri, a gente se encontrou há muitos anos atrás, né, Adri? Foi anterior à pandemia, né? Foi. E aí a gente se reencontra, então, né? Posterior à pandemia, né? E aí a Adri, eu com uma formação de mais tempo, a Adri se formando, né? E foi aqui um daqueles encontros, assim, do destino, né? Que a gente deu super certo. Eu já estava há um tempo procurando uma parceria de trabalho, né? E eu acho que, na verdade, assim, né? Eu acho que uma precisava de coragem, né? A outra precisava de parceira e a gente, né, juntou as ideias, né? Eu pós uma gestação ali, né, com um bebê bem pequeno ainda, né, sendo bom, se eu não for agora, eu não vou mais, porque depois vai vir mais coisas, né? A Adri já, assim, iniciando já, né, vamos tentar. Então, foi aqueles encontros que a maioria das pessoas pergunta se a gente é irmã, né? A gente diz que de sangue não, mas de alma sim, né? A gente, verdade. né? A gente está super bem, né? Então, eu acho que às vezes é só no olhar que a gente, né? Só se olha, a gente já sabe quando alguém está insatisfeito ou quando alguma coisa, né? Tá super legal e a gente vai seguir adiante. E a gente queria, né, nesse sonho da gente, a gente queria ter um espaço amplo, né, onde a gente pudesse acolher essas crianças, né,
e a gente pudesse proporcionar um espaço muito agradável, que eles quisessem estar lá e que a gente também quisesse, né? Quando a gente viu o espaço pronto, a gente pensou, bom, a gente dormiria aqui tranquilamente, né? Uhum. A gente viveria nesse espaço, né? E para quem quiser ir conhecer, né? Lá na Getúlio Vargas, número 1000, sala 304, fica bem à vontade. Eu amo o nosso espaço, né? Então, a gente está sempre inovando, sempre trazendo coisas, né? Sempre informação, né? Que é bem importante, uma contribui com a outra. A gente tem aí projetos, né? Que a gente está conseguindo colocar também, sair um pouco do papel, colocar em andamento, né? Essa parceria com a Rochelle aí, que veio acrescentar muito a ideia do acolhimento, né? E a gente vê muito sofrimento dessas famílias, né? Que a gente sabe, né? Que uma mãe atípica, principalmente, né? O sofrimento dela é tão grande, né, diante das dificuldades que os filhos enfrentam aí fora, né? Então a ideia é realmente acolher. E a gente tem conseguido fazer isso de uma forma muito satisfatória, né? Quando termina o Sim, dia, que a gente vai para casa e que a gente tem que dar conta dos filhos ainda, né, Adri? Tá tudo certo, exato. né? Volta e meia eles vão lá visitar a gente, fazer uma baguncinha básica, né? Mas é muito gostoso, assim, né? Então, realmente era, né? Somos apaixonadas pela educação, apaixonadas por pessoas, né? E esse foi o nosso grande objetivo, assim, né? Trabalhar em prol, né? Quem conhece a gente sabe que a gente trabalha de forma muito social, né? Que a gente é muito disponível aí, porque vai aparecendo, a gente vai abraçando, né? Então, acho muito legal, assim, né? Realmente foi um encontro de, né, duas pessoas super afim, com sonhos semelhantes e que deu certo, né? Então, Isso. eu só tenho a agradecer, né? A minha parceira de trabalho é tudo de bom. Eu Guria, complementando aqui a claro. fala, só uma complementação rapidinho. É o nosso Não, compromisso, dá assim, tempo, só eu queria falar. complementando. Dá tempo? Com o que a Dá. Vanessa falou, nosso compromisso é com a educação, né? Para que cada um consiga encontrar o seu espaço. E lá no nosso espaço, vocês vão encontrar esse acolhimento, né? Vão encontrar tudo isso que a gente conseguiu passar um pouquinho aqui para vocês. Então, a gente espera todo mundo lá e a gente tem uma surpresa, né, Rochelle? Eu já posso falar? Sim, só segura um pouquinho que tinha uma mãe aqui Tá. perguntando a partir de que idade pode avaliar com vocês, enfim, eu acho que é a partir de uma dificuldade, né? Ou Isso. Sim, Nós eu temos, né? acho. Uhum. Não pode falar, A Adri. partir dos Tá. A partir dos 3 anos, né? Dependendo do que é a dificuldade, a gente já tem alguns testes a partir dos 3 anos para avaliação. Geralmente nessa idade aparece alguma suspeita de autismo, né? Porque a gente consegue fazer aquele primeiro mapeamento, aquela primeira investigação para ir para investigar o que é de fato, né, que aquela criança tem, qual que é aquela dificuldade. Mas a partir dos 13 a gente já está, e daí para adiante, né? Então não temos limites por enquanto, né, Vanessa? Dos 3 em Não, diante. não. Eu tava com um de vou lá fazer minha 82, né? vacinação, então. Isso aí. Nas férias, semana que vem, eu vou deixar o Caetano e o Caio lá, tá? Porque Maravilhoso. vou levar Maravilhoso. para conhecer a psicopedagogia aqui no bairro. Isso! Então Isso. tá, então vamos falar da surpresa, porque eu já anunciei em alguns grupos ali que teria uma surpresa hoje na live, né? Se o pessoal entra, então. lá vai ter surpresa. Então, Quem um vai dos nossos contar? compromissos, posso começar e aí a gente vai complementando uma outra. Tanto, né, eu como a Vanessa, a gente tem esse compromisso de levar informação para as famílias. E a gente pensou várias formas de como fazer isso, né? Então, nós criamos o nosso primeiro material, o nosso primeiro e-book, para levar essa informação falando sobre o TDAH. Pensando também, né, nesse mês de julho, sobre a conscientização, né, do TDAH. Então, a gente quer presentear todos que estão assistindo a live, né? Entra lá na nossa página, é só falar, curte a nossa página, aproveita e curte a nossa página, né? E fala que assistiu a live
e quer o e-book que a gente vai ter o maior prazer de enviar para vocês. Então, a gente colocou assim de uma forma... de uma forma assim, a gente tentou ser o mais completo possível, né, para levar essa informação do que é o TDAH, como que ele se manifesta, o que fazer se eu observo algum sinal. Então, a gente colocou tudo nesse material e tem também um pouquinho ali da história da Psyll no nosso material, né, Vanessa? Uhum. E a gente vai ficar muito feliz de vocês receberem e em breve a gente vai ter outros assuntos também para falar, né? Porque é a nossa paixão. Mas quem entrar lá na página da Psyll, daí chama vocês no direct para pedir o e-book do TDAH, né? Sobre o TDAH para receber. E recebe gratuitamente, né? Exatamente, gratuitamente. É um e-book gratuito de orientação para as famílias para entender o TDAH, né? Nesse mês de julho, laranja, mês de conscientização, vocês prepararam esse material especial aí para distribuir gratuitamente lá na Psyll Pedagogia, né? Isso. Então tá. Gurias, eu queria agradecer a participação de vocês. Nós tivemos 2 momentos da live, porque o primeiro a gente caiu, aí depois a gente voltou, né? Eu vou editar esse material. Eu vou salvar a parte 1, parte 2. Depois eu vou editar esse material e vou largar lá no meu YouTube. Passo o link para vocês. Ele com as 2 partes juntinhas. Para mandar para quem vocês quiserem depois, tá? Então, lembrando que agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é dos neurodivergentes do bairro Menino Deus, tá? Que é justamente para a gente poder conectar profissionais do bairro, ajudar as famílias a procurar esses profissionais aqui um pouco dentro do bairro, né? Tentando valorizar o nosso bairro, que é um nome tão bonito, né? Menino Deus. Eu queria lembrar, então, assim, ó, que eu vou tirar uns períodos de férias, curtir meus filhotes, vou ficar sem live por um tempo, ali por um período de 19 a 3 de agosto. Depois a gente volta, eu volto e tem novidades em agosto. A gente vai ter uma conversa. Eu vou largar uns spoilers aqui, posso? Pode. A gente vai ter uma conversa sobre emoções e espiritualidade, tá? Inclusive com psicólogos aqui do bairro, aqui do Menino Deus. A gente vai bater um papo com um psicólogo lá de Dois Irmãos, que trabalha as questões espirituais, como é que é trabalhar isso na infância, a partir do lúdico e na vida adulta depois. A gente vai também ter uma conversa que eu ainda vou confirmar, mas acredito que vai acontecer, porque agosto a gente tem o agosto laranja, né? Que é conscientização das altas habilidades e superdotação, que 10 de agosto é o Dia Mundial. Então, a gente vai ter uma conversa sobre direitos das altas habilidades e superdotação. E aí eu vou ter um convidado muito especial, que eu já vi que ele estava escrevendo aqui, ele está lá em Aracaju, um grande amigo meu, de 12 anos, que é o Emanuel, que vai vir contar a sua história, tá? O Emanuel é autista, nível de suporte 1 com altas habilidades de superdotação, e eu convidei ele para a gente bater um papo também em agosto, vai ser dia 27. É o meu convidado especial, meu grande amigo, que eu acabei conhecendo, ele e a mãe dele. Os meninos também curtem muitos vídeos que o Emanuel faz, sigam a página dele. Emanuel, coloca teu Instagram aí, escreve aí pro pessoal, @Emanuel Moraes Autista. Sigam lá, gente, é lá de Aracaju. Ele faz muita conscientização lá, tá? Então vai ter uma conversa com ele. A princípio são essas 3 e depois a gente segue o baile. E agora eu vou dar uma pausa mais descansada também. Tá, gente? Muito obrigada. Obrigada quem esteve com a gente essa noite e até a próxima. Então, obrigada. Tá, nós também, né, agradecemos muito de coração. Eu tô vendo várias mensagens de ex-paciente, de paciente, de pais, assim, ó, amo vocês, né? E até a próxima, então, né? Até a próxima, gurias. Então, obrigada. Vou encerrar a live. Um beijo. Boa beijo. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.